Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Se você já gostou desse tema, dá um joinha e vamos para a aula. Bom, gente, os anfíbios compreendem os grupos dos animais como sapos, rãs, pererecas, salamandras e nós vamos falar um geral de cada um deles e eu vou pegar como exemplo os sapos. Bom, os anfíbios foram os primeiros animais que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. E o próprio nome dele já diz que ele tem uma vida dupla, mas em que sentido? O filhote e o adulto vivem em ambientes diferentes, o habitat deles é completamente diferente. Bom, o filhote, que é o girino, vive exclusivamente no ambiente aquático, vive na água. Já o adulto, o sapo adulto, vive no ambiente terrestre. Porém, esse ambiente terrestre tem que ser úmido. Por isso, os sapos vivem próximos a massas de água como lagos e lagoas. E por que ele precisa viver próximo da água? Por dois motivos. Por causa da sua respiração e por causa da reprodução. Bom, gente, o ambiente influencia qual órgão vai realizar a respiração desse animal. Como eu falei para vocês agora há pouco, o filhote vive na água. Se ele vive na água, o órgão que vai respirar aí é a brânquia. Portanto, os girinos que vivem na água respiram exclusivamente por brânquias. E ao longo da sua vida ele vai sofrendo bastante transformações, metamorfoses, mudanças drásticas, por isso que a gente chama de metamorfose, até chegar à fase adulta. Por sofrer metamorfose, a diferença é muito grande do filhote para o adulto, a gente tem um desenvolvimento indireto. Ou seja, o filhote completamente diferente do adulto. Já o adulto, em relação à sua respiração, como ele é um animal terrestre, ele vai respirar por um outro órgão que é o pulmão. Porém, os pulmões dos anfíbios não são 100% eficientes. Eles não conseguem absorver o oxigênio suficiente apenas pelo pulmão. E por causa disso, essa respiração é complementada com a pele. Então a pele auxilia os pulmões dos anfíbios adultos a respirarem. Agora vamos ver um pouquinho como que é a pele dos anfíbios e depois como que ocorre a reprodução desses animais. Bom, recapitulando a respiração dos anfíbios, os filhotes por brânquias e os adultos por pulmões, que são pouco eficientes, e também pela pele, que vai compensar esses pulmões que não conseguem absorver totalmente o oxigênio nos adultos. Bom, mas como que é a pele do anfíbio? A pele do anfíbio é extremamente fina, lisa, tem que ser bastante úmida. Por quê? Porque a umidade da pele vai favorecer a troca gasosa, absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico. E muito vascularizada. Ou seja, cheia de vasos sanguíneos para realizar as trocas gasosas. Então essas duas condições permitem as trocas gasosas durante a respiração do anfíbio. Agora vamos ver rapidinho como que acontece a reprodução dos anfíbios. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da reprodução dos anfíbios, que é totalmente dependente da água. Por quê? Bom, o macho e a fêmea, durante a fase de acasalamento, ficam próximos à lagoa, até porque é o ambiente onde ele vive. O macho estimula a fêmea a jogar os seus óvulos na água, depois ele joga os espermatozoides por cima desses óvulos e aí vai acontecer a fecundação e os adultos vão cada um para um canto. Portanto, durante a reprodução, ocorre uma fecundação
externa. Como eu falei para vocês agora, ocorre na água. Depois da fecundação, formam-se os ovos, também na água. Esses ovos apresentam casca gelatinosa, uma casca muito fina que serve apenas para proteger o embrião do meio externo, e ele consome todos os nutrientes desse ovo até ficar pronto e eclodir. Dos ovos nascem os filhotes, que são os girinos. Filhotes. Os filhotes vão crescer, se desenvolver, se transformar e a partir daí vão dar origem aos indivíduos adultos. E o ciclo recomeça. Então, nesse espaço, a fecundação, os ovos e os girinos vivem na água e o adulto no ambiente terrestre. Então, recapitulando, a reprodução é dependente de água porque a fecundação é externa, ou seja, ocorre na água. A fêmea libera os seus gametas, o macho libera os gametas por cima dos gametas femininos, ocorre fecundação, formam-se os ovos eclodem, formam os girinos crescem e se desenvolvem até chegar na fase adulta. E é aqui que ocorre a metamorfose. Mas o que acontece durante a transformação do girino em adulto? O filhote até chegar à fase adulta. Quais são as transformações que acontecem? Primeiro, surgem as patas traseiras. Depois, patas dianteiras. Depois, a redução total da cauda. Ou seja, o girino perde o seu rabinho, a sua cauda, até se transformar em adulto. E as brânquias, que são os órgãos por onde os animais respiram embaixo da água, se transformam em pulmões. Então essas são as etapas da metamorfose dos anfíbios. Surgem as patas traseiras, surgem as dianteiras, a cauda se reduz até desaparecer completamente e as brânquias se transformam em pulmões para ele conseguir sobreviver. Onde novidades evolutivas nós temos nos anfíbios? O surgimento dos pulmões e patas que são utilizadas para a locomoção fora da água. Bom, pessoal, agora fica ligado aí que vem para vocês o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. Conseguiu decifrar esse desafio da corujinha de hoje? Bom, ela perguntou ali para vocês qual é o tipo de desenvolvimento nos anfíbios. Desenvolvimento durante a vida, durante todas as etapas de vida. E o desenvolvimento dos anfíbios é do tipo indireto. Por que indireto? Porque ocorre o processo de metamorfose. E a metamorfose consiste em transformações drásticas desde quando ele é filhote até chegar à fase de adulto. Eles são completamente diferentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostou e ainda não deu like, clica aí no joinha, ativa as notificações clicando aqui no sininho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Siga o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E até a próxima aula.